Todo herói começa sendo um ninguém. E Alejandro Murrieta é a prova viva de que coragem e talento podem surgir dos lugares mais improváveis. Porque o herói de verdade nasce quando a motivação encontra a disciplina. E a jornada transforma um homem comum em lenda. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje vamos falar sobre heroísmo e a jornada do herói. Nossa base cultural para esse vídeo é o filme A Máscara de Zorro, de 1998. Por um pedaço da minha infância, esse foi meu filme e desenho animado favorito. Eu tenho excelentes lembranças, tanto do filme quanto do desenho animado. Eu não tenho medo de você! Cavalo imprestável! Apesar desse filme ter uma sequência, a gente vai falar só desse primeiro porque ele já abrange tudo o que a gente vai precisar agora. Para começar, nós vamos falar sobre a jornada do herói, aquela estrutura narrativa clássica que aparece desde mitos gregos antigos até filmes modernos. E para explicar de forma simples e direta, eu vou usar esse filme icônico, A Máscara de Zorro, que estreou nos cinemas em 1998, porque pouquíssimas histórias mostram um sujeito completamente perdido, até mesmo abestalhado, se tornar um símbolo de esperança. A maioria dos vídeos que eu assisti no YouTube que falam sobre a jornada do herói, mesmo que sejam excelentes vídeos muito bem explicativos, são sua grande maioria, na verdade todos os que eu vi são do Senhor dos Anéis e do Star Wars, o arroz com feijão. Mas eu nunca vi ninguém dar atenção para esse filme que foi tão marcante para minha época e que tem uma jornada do herói, ele tem uma estrutura da jornada do herói tão clara e divertida. Um contexto rápido aqui. No filme, nós temos Alejandro Murrieta. Eu não acredito. Interpretado por Antônio Bandeiras. Um bêbado bandido perdido, sabe aquele louco sem causa? Que não tem um propósito claro na vida dele, ele apenas perdeu o irmão e quer vingar a morte do irmão. E do outro lado, nós temos Don Diego de la Vega, que é o Zorro original, nesse filme interpretado por ninguém menos que Anthony Hopkins, agora velho, quer se aposentar e viver uma vida normal com sua esposa, Esperança, e sua recém-nascida filha Helena. O encontro entre esses dois, Alejandro Murrieta e Don Diego de la Vega, é onde começa a jornada do herói. Por que essa vontade de me ajudar? Porque uma vez, há muito tempo, você fez o mesmo por mim. Então, vamos resumir aqui a fórmula da jornada do herói. 1. Mundo comum. Apresenta o herói como ele é no começo e seu entorno. 2. O chamado, ou causa, algo que quebra a rotina e dá motivo para a mudança. 3. A recusa, o herói hesita ou tem objetivos pessoais e egoístas. 4. O mestre, ou mentor, surge o personagem experiente e sábio que ensina, guia e impõe disciplina. No caso do Senhor dos Anéis, é claramente o Gandalf. No caso do Star Wars, no Star Wars clássico, lá de 1977, começo dos anos 80, é o Obi-Wan que treina Luke Skywalker. 5. O amadurecimento, quando há treinamento, falhas e confrontos que moldam o caráter. 6. Travessia. O herói assume a identidade e aceita a responsabilidade. E 7. O retorno, que é quando o herói conquista o objetivo, transforma-se e traz benefício ao mundo. Essa é a fórmula básica da jornada do herói. Qualquer história épica de heroísmo, de aventura, que não segue essa fórmula, não fica muito bom.
A Disney de hoje em dia, a Disney atual, é mestre em destruir a jornada do herói. Por isso que os filmes atuais da Disney, sua grande maioria, são muito, muito ruins. Eles destroem totalmente o herói em sua essência e esse processo da jornada do herói não é seguido. Agora, vamos juntos observar essa fórmula da jornada do herói no filme A Máscara de Zorro. Então, em primeiro lugar, que é o mundo comum, Alejandro é um atrapalhado, fora da lei, bêbado, não tem direção. Porém, ele é talentoso e esse é um talento desperdiçado. Isso é fundamental na jornada do herói, que o herói comece pequeno. Parte 2, o chamado para a aventura. Quando Don Diego de la Vega, o Zorro original, ele foge da prisão. Eu não quero dar spoilers, então não vou dizer por que ele foi preso. Ele foi injustamente preso pelo governo da Califórnia, mas quando ele sai da prisão, ele se depara com Alejandro Murrieta e percebe que aquele bandido tem potencial, tem habilidades naturais e ele tem uma causa, o irmão dele. Esse chamado da jornada do herói significa literalmente, você pode ser algo maior. 3. A recusa do chamado. Sai da frente, velho. Alejandro inicialmente não tem interesse no convite de Don Diego de la Vega, porque ele não tem um interesse pessoal em salvar as pessoas, em fazer algo maior. Ele tem o objetivo pessoal dele. Ele inicialmente não quer ser um símbolo. Ele quer acerto de contas. Isso é típico na jornada do herói. No começo ele tem objetivo próprio e egoísta. E 4, o encontro com o mestre ou o mentor, que na minha opinião é a parte mais legal de toda a jornada do herói. Aqui, Don Diego de la Vega se encontra com Alejandro, convence ele de que ele tem que seguir sua causa, porque ele quer passar o fardo da Máscara do Zorro adiante. Então ele treina Alejandro Murrieta, e aí é onde entram todos os temas de disciplina, uso da espada, moral, autocontrole e tantos outros. É bem engraçado uma parte que o Diego de la Vega pergunta para Alejandro: você sabe usar essa espada? E ele fala: sim, eu sei. Então, graças ao mestre, o personagem que está se tornando um herói, ele aos poucos começa a deixar de ser indisciplinado, desajeitado. Todos os aspectos ruins dele começam a ser deixados para trás e ele começa a desenvolver moral e virtudes e habilidades. Ele começa a se tornar alguém que pode carregar um legado. E aí vem a parte do amadurecimento. Treinamento rigoroso, desenvolver charme, inteligência e estratégia. Sim, charme. Para Don Diego de la Vega, o charme é uma coisa muito importante. Também nesse momento ele é ensinado a enfrentar sua impulsividade. Lição número 1. Nunca ataque com raiva. Lutar, aí ele já passa a lutar contra soldados coloniais. Então aqui, nesse estágio da jornada do herói, Alejandro apanha, aprende e cresce. E aí vem o ponto da travessia. Alejandro Murrieta finalmente recebe a máscara. É o momento onde o herói deixa a vida antiga para trás. Ele entra em uma espécie de mundo especial, onde terá que provar que merece o título. Certo? Então chega o momento da provação. Aí Alejandro tem que se infiltrar no inimigo, que é o governador da Califórnia, Don Rafael Montero,
para tentar descobrir o que ele está tramando, qual é o plano dele. E ele consegue, ele se infiltra, consegue e descobre. Ele descobre que Dom Rafael Monteiro, ele quer transformar a Califórnia em terra privada. É legal que você assista o filme, ele vai mostrar por que e como, qual é o projeto que Dom Rafael tem. O que importa no momento é que o nosso herói consegue se infiltrar e descobrir o plano do vilão. Não bastasse passar por essa provação, ele descobre que esse plano dele vai ser financiado por uma mina de ouro clandestina, com pessoas de todas as idades, de crianças a idosos, trabalhando forçadamente, e ele tem que salvar essas pessoas. E aí está a chance, a grande chance, dele demonstrar heroísmo. Então Alejandro, agora Zorro, vai e consegue resgatar. Ele salva a vida de todas aquelas pessoas. E a última parte da jornada do herói, que é o caminho de volta. Alejandro salva as pessoas, derrota o vilão, conquista a admiração da sua amada Helena. Helena é muito importante nesse filme. Eu não tenho tempo para ensinar agora. Eu estou sendo ensinada desde os 4 anos. E mais importante, ele prova para Dom Diego de la Vega que ele merece a máscara do Zorro. Então Diego passa totalmente seu legado para Alejandro, que não foge da responsabilidade. Ele aceita o peso do símbolo que ele se tornou. Zorro, o protetor da Califórnia. Concluindo, a jornada do herói não se trata de poderes ou destino inevitável. É sobre escolha, disciplina e propósito. E o filme A Máscara de Zorro mostra isso muito bem. Agora vamos sair um pouco do quadro do filme e vamos falar sobre filosofia. O que os grandes pensadores e filósofos dizem sobre o herói. O que é ser um herói? Qual é a importância dele em termos práticos? O que define o herói? Aristóteles fala em virtude e excelência. Para Aristóteles, o herói é aquele que atinge a arete, a excelência moral. Ele não usa a palavra herói, como nos filmes, mas ele define o homem virtuoso como alguém que age por coragem, sem ser imprudente, domina seus impulsos, se sacrifica pelo bem comum quando necessário. O herói é, então, aquele que pratica a virtude com constância, especialmente a coragem. Já Platão via o herói como o buscador da justiça. O herói é aquele que luta contra a ignorância, em si e nos outros. Ou seja, busca a verdade, tenta libertar os outros da caverna, a ignorância, e assume um fardo por dever. Para Platão, o heroísmo é conhecer o bem e agir conforme ele, mesmo com risco pessoal. E agora Friedrich Nietzsche, que via o herói como superação pessoal, superação de si mesmo. Ele criou o termo em alemão Übermensch, que em português é além do homem, o super-homem, que é alguém que supera seus limites, instintos e medos, cria seus próprios valores e transforma a dor em força. O herói é aquele que se eleva acima da mediocridade. Alejandro se enquadra muito bem nisso. Ele pega o caos da vida e se transforma. Eu também gostaria de falar um pouco da visão de Kierkegaard, que entendia o herói como um salto de fé. Søren Kierkegaard foi um filósofo, teólogo e crítico social dinamarquês do século XIX, amplamente considerado o precursor do existencialismo. Os livros desse cara são caríssimos. Para Kierkegaard, o herói é aquele que assume uma responsabilidade absurda, faz escolhas difíceis sem garantia de sucesso
e corre riscos porque acredita em algo maior. O heroísmo nasce do ato de coragem existencial. E para finalizar, eu não podia deixar de mencionar Hannah Arendt, que descreve o heroísmo como ação pública. Ela afirma que o herói é alguém que aparece em público para agir, se expõe para mudar o mundo comum, cria significado por meio da ação política. Ou seja, o herói é aquele que aparece, se expõe e assume todas as consequências. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Eu gostaria de pedir para que você deixasse o like e se inscrevesse no canal. Tem muito conteúdo por vir. Aqui nesse canal eu falo de livros, filmes e séries que podem contribuir para te transformar num homem de bem. Muito obrigado e até a próxima. Existe um ditado muito antigo. Quando o pupilo estiver pronto, o mestre aparecerá. Se você quer matar esse homem, eu posso ajudar e ensinar. A se mover, a pensar, a se vingar com honra e viver para celebrar.